as pessoas, assim, se tinha 1.000 pessoas, caiu para 100, por causa do adultério, né? Sim. O pecado, ele não fica encoberto. Não. E aí caiu a receita da igreja e a liderança tirou ele, levou ele para a sede. Então, assim, ele é muito orgulhoso, sabe? Sim. Ele falou para a liderança, eu não vou ficar. Eu, no cargo que eu tava, eu não vou servir aqui. Foi quando ele teve a brilhante ideia de sair, porque ele passou na igreja, como lá tinha 1.000 pessoas, ele achava que as pessoas iam por causa dele, né? Ah, sim. Ele falou, eu vou abrir minha própria igreja. Aí eu falei, agora... Meu Deus, agora sim vai. Aí eu era já uns 15 anos de casada, eu acho, né? Sim. Já tinha passado muita coisa Sim. com ele. Muita coisa mesmo. E assim, tinha viagens que a gente fazia que ele ia brigado, voltava brigado com todo mundo, com os meninos não podiam brincar, Sim. sabe? Assim, os meninos não podiam fazer nada. E na viagem ele surtava, que eu tava olhando para outros homens, que era uma coisa Sim, é muito uma louca, coisa né? do Na diabo igreja eu mesmo. tava olhando para os obreiros, e assim, ele sempre me batia, e relação era sempre forçado, né? Sim, Todos sim. os anos depois foi tudo Com forçado. violência, né? E ele falava pra mim, aí foi quando eu descobri o vício dele na pornografia, né? Ele era Nossa. viciado, eu consegui abrir o celular dele e eu vi tudo que ele acessava. Ele comprava sites de pornografia com o dinheiro da igreja. Meu É. Deus. Então eu descobri tudo, eu vi todos os saldos, eu vi todas as transferências, eu vi tudo, Sim. né? E eu fui questionar ele sobre isso, ele falou que é porque eu não era uma boa esposa, né? Ele falava, Misericórdia. eu procuro a pornografia porque você não é boa, sabe? Então eu me senti um nada. Sim. Eu tenho fotos de quando eu estava lá com ele, né? E de hoje, assim, eu parecia que eu tinha uns 60 anos, porque eu não tinha autoestima. Você não se cuidava. Não, não me cuidava, sabe? Eu não, as pessoas me olhavam, muita gente na igreja naquela época me julgou falando que eu era uma mulher muito rude, muito fechada, mas não é, eu era triste, Sim. né? Eu não tinha a alegria que eu tenho hoje, né? Eu não podia sorrir. Como que eu ia chegar cumprimentando as pessoas na igreja? Não tinha como. Sim. Porque senão em casa ele acabava comigo, né? Nos aniversários dele tinha que fazer todos para ele, a festa. Ah, sim. Tinha que fazer e ele amava. Quando as pessoas faziam no meu aniversário, ele achava ruim. Então foi assim anos, né? Sim. Quando a liderança tirou ele falou: "Vou abrir minha própria igreja". Ele tinha uma reserva dele, porque igual eu falei, ele fez desvios na igreja. Isso. Era outro motivo de briga entre eu e ele, mas como ele me ameaçava, eu me calei de novo. E aí ele abriu a igreja dele e aí ficou pior, porque agora o líder dele era ele mesmo, Ele mesmo. ele mesmo. E aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso sair, né? E assim, quando ele abriu a igreja dele, no começo até foi algumas pessoas, mas depois não ficou, né? Sim. Aí veio a terceira traição com uma membro da igreja. Meu. O marido dela estava em Barretos fazendo tratamento de câncer. E ele foi visitar a mulher e lá ele ficou com ela. E Meu. ele chegou em casa e me contou de novo. Ele me contava: manda você me perdoar. Se você não perdoar, Que você vai morrer. dia. Foi gigante, sabe? Assim, não por ciúmes dele, não, mas pela falta de respeito. Eu falei: você sabe que o marido dela tá com câncer. Ele falou: mas eu não aguentei. Se você fosse uma boa esposa, eu não faria isso. Tudo que eu faço, a culpa é sua. Foi muito grande. Ele pegou um cabide de roupa, aqueles de plástico, Sim. e bateu aqui em mim assim, e quebrou, e ficou a marca. Nossa. E aí, isso foi no sábado. No domingo era Santa Ceia. E eu lembro que eu fui pra igreja com uma blusa igual essa, de gola alta. Quebrou o cabide, Quebrou né? o E cabide deixou aqui, marca em deixou você. marca. Eu fui com uma blusa de gola alta. Sim. E na Santa Ceia ele ministrou normalmente, Olha sabe? só. Como se nada tivesse acontecido. Terminou o culto, ele falou pra mim assim: se você fosse boa comigo, eu não te batia, mas você não é boa. Meu Então era Deus. assim, com os meus filhos, com os mais velhos também, era um terror. A mais velha, ela já estava com seus 13 anos, 13 Sim. para 14 anos, e ela tem o dom de louvar, ela tem uma voz linda. E ele queria obrigar ela a ser do ministério de louvor. Só que ela não queria, meus filhos não tinham vontade de fazer a obra, Sim. porque eles viam o pai deles como que era, né? O meu filho do meio, ele queria que o meu filho fosse pastor. Meu filho fala para ele: pai, eu não quero. E ele falava: você não quer porque você é endemoniado. Olha. Sabe? Então, assim, nos cultos de domingo, quando ele estava na igreja dele, às vezes a pregação dele era direcionada para humilhar eu e os meninos, os dois mais Sim. velhos. Olha, pessoal, vocês estão vendo a minha igreja tá do jeito que tá, porque eu não tenho uma esposa que presta.
Os meus filhos não querem fazer a obra de Deus, eu tô sozinho. Estende a mão pra cá, ora por eles. Então, Olha, e os meninos, assim, sabe? Os meninos ficavam muito tristes, ele humilhava muito. A caçula, não. A caçula, ele elegeu, assim, sabe? Eu falo sim. que o narcisista, ele escolhe uma pessoa pra ele tratar bem. Isso. Então, ele elegeu a caçula, assim, era o pedestal dele. Ele tratava ela super bem, mas os dois mais velhos e eu, era Sim. só Jesus na causa, sabe? E, assim, muitas vezes ele humilhou os meninos nas reuniões, né? Ele falava com meus filhos, falava assim, meu filho, ele vai virar traficante. Na reunião ele falava isso, porque ele não quer fazer a obra. Meu Deus. Minha filha vai virar a mulher da vida. Pessoal, estende a mão, vamos orar por eles. E assim, minha cara queimava de vergonha, sabe? Eu falava, meu Deus, Meu Deus. até quando, sabe? E aí, assim, eu comecei a orar a Deus pra mim sair, sabe? Eu cheguei num nível que eu falei com Deus, Senhor, ou eu saio, ou eu mato. Um dia eu falei isso pra Deus, ou eu saio, ou eu mato, ou eu morro. Porque não dá mais. Sim. Não dá. E aí foi quando ele começou a bater no meu filho, né? Ele espancar meu filho, deixar marcas. E aí, assim, só que eu não tinha profissão, né? Eu não sabia. Durante esses 17 anos eu fiquei por conta dele. Dependente dele, né? E aí eu falei com Deus, Senhor, me dá estratégia. Foi quando eu cheguei numa membro da igreja e falei, me ensina a costurar. Era meu sonho, né? Sim. Ela falou, ai, pastor, eu ensino. E ele, assim, ele odiou a ideia. Eu falei pra ele, eu vou aprender a costurar. E fui. Aprendi, virei costureira, Sim. né? E aí depois veio a pandemia. Eu tinha minha confecção, mas aí eu tive que fechar porque veio a pandemia. Aí outra amiga minha me ensinou a profissão de cabeleireira. Aprendi também, e aí eu vi que eu falei assim, agora eu consigo me sustentar, Sim. né? E aí na pandemia a gente teve uma briga. Eu tava fazendo máscara, que aí como a igreja dele praticamente fechou. Não tinha povo, né? Ah, é. Porque Deus via. Meu Então, Deus. e na pandemia, minha confecção fechou também, porque fechou tudo, né, em Goiânia. E eu fui fazer máscara. E o meu maior cliente de máscara era o primo dele, de Brasília. E ele falou que eu tinha um caso com o primo dele. Sabe? E era o que estava sustentando a gente, né? Meu Deus. Fazia 1.000 máscaras por semana, eu e a minha filha. E ele não fazia nada, ficava o dia todo em casa, à noite ia para a igreja, fazia o culto e voltava para casa. E eu trabalhando, aí nessa época eu assumi a casa, porque a igreja não tinha renda, né? E ele não estava nem aí, então eu assumi todas as despesas da casa. E aí eu fui fazer máscara e ele implicou que eu estava traindo ele, que o primo dele era meu amante. Por que que uma pessoa compra 1.000 máscaras por semana? Eu falei para Deus honrar, porque Isso. preciso pagar aluguel. Eu falava, não, tá errado. E aí a última vez que o primo dele foi buscar essas máscaras foi uma briga enorme, sabe? Meu Deus. Enorme. Ele me bateu, eu tava tomando banho, ele entrou no banheiro, ele me bateu, ele me jogou no chão, sabe? Ele falou, você não me respeita. E eu falo, gente, mas o que que eu fiz? Você tava olhando pra ele. Eu falei, mas eu não olhei. E naquele dia o primo dele foi e me pagou. E eu falei pra Deus, eu vou sair hoje. Só que era à noite e não tinha como, porque ele tava em casa, né? Sim. E aí, no outro dia de manhã, ele levantou como se nada tivesse acontecido. Aí falou pra mim assim, se você for boa, eu não vou te bater. Aí eu falei, não, tá bom, vou ser boa. E eu tinha R$ 1.000, né? E ele saiu de casa. Quando ele saiu, eu peguei meus filhos e saí. Eu chamei um Uber, Sim. né? E